Cássio Nunes Marques acabou com os planos de Luiz Inácio Lula da Silva. Nunes Marques enterrou os planos do Lula e eu vou trazer essa bomba nos mínimos detalhes. Essa é apenas uma das várias informações que eu separei para trazer aqui a partir de agora nesse boletim. Eu só falo uma coisa para vocês, gente. Nesse boletim tem uma pancada atrás da outra que eu separei para trazer, para atualizar todos vocês, gente, tá? Antes de tudo e qualquer coisa, se você é novo por aqui, ó, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal da Fabi. É muito importante que você esteja inscrito, porque a qualquer momento está para ser confirmada, está para explodir uma bomba contra o Lula. E eu tô aqui de olho. Pode sair a qualquer momento, eu vou trazer essa informação nos mínimos detalhes. Então, se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Ó, na CNN, Moraes dá 48 horas para a defesa esclarecer se Bolsonaro autorizou o vídeo por interesse. Isso aqui, gente, está em todas as manchetes do Brasil inteiro. Ou seja, se ficar o bicho pega, se descorrer o bicho come. Se o Bolsonaro sabia, vai ser preso. Se não sabia, quem vai se ferrar é o Flávio Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes vai lá e vai caçar a chapa, né, do Flávio Bolsonaro. Bolsonaro vai ficar inelegível, vai ficar fora da eleição, que parece que é o maior sonho de todos, né? É basicamente Lula ganhando de WO. É igual, é como acontece em países que reina a ditadura. Não tem concorrência. Ó, ditador da Venezuela, o Maduro, não tinha concorrente, porque eram presos ou eram declarados inelegíveis. E aqui no Brasil parece que está a mesma coisa. Estão desesperados para procurar uma vírgula do Flávio Bolsonaro para deixar ele inelegível, e na minha opinião é o desespero que está tomando conta. Gente, para quem não entendeu o que o Alexandre de Moraes acabou de decidir, esse aqui é o vídeo curto que está trazendo a melhor explicação. Com esse vídeo aqui, você vai entender de uma vez por todas qual é o plano por trás dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Assistam, que é um dos vídeos mais importantes que você vai assistir hoje. Gurizada, Flávio Bolsonaro não será candidato à presidência do Brasil. Pelo menos essa é a vontade de Alexandre de Moraes, o ministro master, aquele que não explica o seu contrato de 129 milhões com Daniel Vorcaro. Deu 48 horas para o presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, dizer se autorizou aquele vídeo promovido por inteligência artificial retransmitido na convenção do PL no último sábado. Se Jair Bolsonaro afirmar que autorizou o vídeo, volta para a cadeia e vai morrer lá. Essa é a vontade de Alexandre de Moraes e do sistema. Afinal, ninguém mais representa a queda desse sistemão colocado no Brasil do que os Bolsonaro. Então, a vontade mesmo é matar Jair Bolsonaro, que tem sérios problemas de saúde. E Jair Bolsonaro disser que não autorizou, Flávio Bolsonaro deve ficar inelegível a mando do ministro Alexandre de Moraes. O bom é que a gente não tem mais nenhum problema nesse Brasil, né? Tive uma escola de samba que recebeu dinheiro público para promover o atual presidente, nada investigado. Teve filho de presidente da República recebendo 300 mil reais de dinheiro roubado dos aposentados, também jogado debaixo do tapete, trocaram o delegado lá e vida que segue. Tem ministro da Suprema Corte com resort financiado pelo dinheiro do Vorcaro, também nada investigado. Mas o problema do Brasil, segundo essa gente, é um vídeo feito por inteligência artificial para retransmitir um ex-presidente calado em vida por um crime que não cometeu. Nessa eleição, pessoal, a gente tem dois caminhos: ou escolhe a ditadura, a tirania promovida por Alexandre de Moraes e Lula, ou escolhe a liberdade promovida pelos Bolsonaro, se é que ele vai poder concorrer. Gente, tá aí, em ato de desespero. Eu imagino, gente, tá, assim, é um pensamento solto, é uma opinião. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, neste exato momento, ligou o modo desespero e viu na cabeça dele uma grande oportunidade. Para ele, foi a maior oportunidade de tirar o Flávio Bolsonaro dessa eleição. Porque desde o início é tanta coisinha, né, que eles vêm tentando pegar contra o Flávio Bolsonaro. Acho que ele pensou assim: agora eu consegui. Inteligência artificial, vídeo do Bolsonaro, que tá lá com medidas cautelares. Achei. E tá tentando, gente, tá? Só que vários juristas, tanto de direita quanto de esquerda, já disseram, gente, juridicamente não tem nenhum problema com aquele vídeo de inteligência artificial que logo no início já fala: gente, não sou eu o Bolsonaro, tá? É uma inteligência artificial que está utilizando a minha voz, a minha imagem. Deixa
categoricamente explícito que não é ele. Então, assim, juridicamente, segundo vários juristas, não tem nada de errado com aquele vídeo, mas em se tratando de Alexandre de Moraes, o homem quando tá desesperado, a ponto, gente, tá? Do próprio Caio Junqueira. Gente, eu encontrei um vídeo aqui do Caio Junqueira, jornalista da CNN, gente. Ele basicamente detonou o ministro Alexandre de Moraes com esse plano sorrateiro e covarde contra o Flávio Bolsonaro e contra o Bolsonaro. Vejam só, Moraes interferindo de novo. Moraes faz pegadinha para tornar Flávio Bolsonaro inelegível, atropelando o Tribunal Superior Eleitoral. E olha aqui, vários jornalistas, vários juristas e deputados já alertaram. Olha, a qualquer momento, Alexandre de Moraes vai atropelar o Tribunal Superior Eleitoral. No último pleito eleitoral de 2022, quem estava lá na presidência do TSE era o Alexandre de Moraes, só que agora é o Cássio Nunes Marques. E o ministro Alexandre de Moraes, dentre outros, não deve estar gostando muito ali das últimas decisões do Cássio Nunes Marques, que está deixando basicamente assim, né, indo pela Constituição, indo pela lei. Isso incomoda. Isso incomoda. Então eles devem estar assim, eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. Nem que para isso eu tenho que atropelar, passar por cima do Cássio Nunes Marques, que é basicamente o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo aqui, segundo jornalista da CNN. Vejam só. O que a gente tem visto nessa campanha é o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Alexandre, o ministro Gilmar, tentando de alguma maneira tomar decisões que afetem a arena eleitoral, uma vez que eles não estão mais no TSE. O TSE é comandado pelo Nunes Marques, tem o vice André Mendonça, que são ministros que foram indicados pelo Bolsonaro, e tem uma visão da campanha eleitoral, né, que eu acredito até que é compartilhado pelo ministro Dias Toffoli e pelos ministros do STJ que estão lá no TSE, menos intervencionista do que a do Alexandre de Moraes, por exemplo, em 2022, que queria regular tudo o que as pessoas estão falando em todo lugar, principalmente em redes sociais. Então esse é um ponto como uma premissa para a gente introduzir essa decisão. Já tem uma ação no TSE, promovida pelo PT, sobre o uso dessa IA e já respondida pela defesa do Flávio. E tem, pelo menos dos advogados, hoje eu me dediquei muito a tentar entender isso, uma visão de que tudo o que aconteceu ali na IA do Bolsonaro no sábado, ela estaria de acordo, houve 3 advogados eleitorais que não estão vinculados a nenhum grupo político, estaria de acordo com a resolução 23.610, porque era um evento fechado, avisa que é IA, só tinha militantes bolsonaristas ali dentro, e também se a gente for pegar, você não pode fazer IA, se a gente for olhar os sites dos partidos com candidatos a presidente, tem IA para caramba, assim, tem muito IA. Agora, um debate que já está no TSE, né? E o Daniel colocou ali uma dicotomia, né, que seria uma pegadinha. A própria defesa já se manifestou, acho que no sábado ou no domingo, né, ou na segunda, né, dizendo que o Bolsonaro não autorizou, né, essa é a posição oficial deles, né. Então, a ver como que vai, acho que a resposta aqui da defesa vai ser nessa linha, mas eu acho que o principal disso aqui é o Supremo Tribunal Federal, que não está mais no TSE, no caso o ministro Alexandre, tentando exercer ali a função de juiz eleitoral, sendo que não está mais no TSE como estava em 22. Sem a menor sombra de dúvida, foi o melhor comentário de hoje com relação a essa barbaridade, né? Dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Resumindo, o que o Caio Junqueira quis dizer aqui é que, basicamente, o ministro Alexandre de Moraes estaria indignado, né, para não dizer pior do que isso, estaria indignado com o comportamento, com as decisões do ministro Cássio Nunes Marques, que eu acho que na cabeça do Moraes está assim, o Cássio Nunes Marques não está fazendo nada. Está ali basicamente assim, só ocupando aquele cargo, mas não está trabalhando, não está decidindo. Está assim, Cássio Nunes Marques tem feito muitas decisões, inclusive a favor de Flávio Bolsonaro, decisões também em favor do próprio PT do Lula,
Tomou, se vocês forem verificarem aí. Não tem aquele negócio de, ele só toma decisão a favor de Flávio Bolsonaro. Não. Ele já derrubou coisas lá do Flávio Bolsonaro, de gente ligada ao Flávio Bolsonaro, já. Então o ministro Alexandre de Moraes não pode reclamar que ele está agindo só de um lado, está dando decisão de favor só de um lado. Não. Categoricamente, não. E eu acho que ele deve estar muito magoado, chateado. E você, gente, já que o Cássio Nunes Marques está acabando com os planos do Lula, então eu vou ter que agir. Pelo menos foi isso que eu entendi dessa fala do Caio Junqueira. Ele basicamente está atropelando o Cássio Nunes Marques e está agindo como juiz eleitoral. E neste ano ele não é juiz eleitoral, ele não está no Tribunal Superior Eleitoral. Ele está no STF, como ministro da Suprema Corte. Ele não está no Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele não está, nesse momento, ele não é juiz eleitoral. E como que ele vai tomar uma decisão gravíssima como essa? Imaginem, gente, tá? Se o ministro Alexandre de Moraes declara Flávio Bolsonaro, né, a chapa do Flávio Bolsonaro cassada, torna o Flávio Bolsonaro inelegível. Vocês têm noção do quanto o ministro Alexandre de Moraes vai ser massacrado pela imprensa, porque os Estados Unidos já estão de olho e já vai divulgar relatórios sobre censura no Brasil, correlação de direitos humanos. Eu só quero ver, gente, tá? Eu só quero ver o que vai acontecer se o Moraes tomar essa decisão drástica contra Flávio Bolsonaro. Porque a resposta sobre o Bolsonaro, né, do Jair Bolsonaro, eles não vão mudar. Bolsonaro não sabia daquele vídeo, ponto final. Agora, e com relação ao Flávio Bolsonaro? Qual é o malabarismo, a justificativa do Alexandre de Moraes, se ele realmente tem essa intenção de deixá-lo inelegível? Caçar a chapa dele. Eu quero até ver qual vai ser o malabarismo, gente, tá? E tem mais, gente, tá? Essa notícia saiu aqui agora há poucos instantes. Ó. Flávio apresenta ao STF nova acusação contra Lula da Silva, gente, tá? Mais uma acusação contra o Lula. A defesa do senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro apresentou ao STF nesta última terça-feira uma nova manifestação contra o presidente. É basicamente uma queixa-crime, né? Os advogados pedem que uma declaração feita pelo petista durante a Convenção Nacional do PDT em Brasília seja incluída em uma notícia-crime já encaminhada à corte. É a segunda vez que, segundo a defesa do Flávio Bolsonaro, o Lula incita o enforcamento do Flávio Bolsonaro. No documento dirigido ao ministro Cássio Nunes Marques, a defesa do parlamentar classifica a fala como fato superveniente. A expressão jurídica designa um acontecimento ocorrido depois de apresentação de uma ação ou pedido judicial e que pode influenciar a análise do caso. Ou seja, o Lula é reincidente. Segundo a defesa do Flávio Bolsonaro, ele fez a mesma coisa por 2 vezes. Superveniente. E o Cássio Nunes Marques pode tomar decisão drástica contra Luiz Inácio Lula da Silva. Se fosse um ministro, né, vingativo, né, daria-se seu jeito malabarismo de ferrar com Lula da Silva. Mas é Cássio Nunes Marques, lógico que isso não vai acontecer. Porém, a defesa do Flávio Bolsonaro extremamente preocupada porque, pela segunda vez, o Lula está incitando enforcamento contra traidores, que muitos podem interpretar que Flávio Bolsonaro é traidor, essa esquerda, né, é fértil, a imaginação ali é fértil, e pode fazer o pior com Flávio Bolsonaro. Então a defesa está aqui se resguardando, indo ao STF para juntar mais esse segundo comentário junto ao primeiro, para reforçar essa queixa-crime contra Luiz Inácio Lula da Silva. E agora eu quero ver qual que vai ser a decisão do ministro Cássio Nunes Marques. E agora, para acabar de completar, tá aqui, gente. Cássio Nunes Marques basicamente acabando com os planos de Lula e de Alexandre de Moraes, que estão aí, parece que desesperados para prejudicar o Flávio Bolsonaro nessa campanha eleitoral de 2026. Nunes Marques, para desespero de Lula e Moraes, defende o uso de IA
em campanhas, mas evita falar sobre convenção do PL. Tá aqui o posicionamento do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, afirmou que a legislação permite o uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais, desde que a tecnologia não seja utilizada para atacar adversários ou comprometer a integridade das eleições. Resumindo aqui, usar a IA pode fazer para fazer campanha é lícito. O que não pode é usar para prejudicar alguém, afirmou em entrevista ao Estadão, mas sem comentar sobre a convenção do PL, que terá o caso analisado pela Corte Eleitoral. Por que ele vai comentar o caso do PL, sendo que Lula da Silva já usou várias vezes a inteligência artificial? Por quê? Todos, como disse o Caio Junqueira, como assim? Todos eles utilizam a IA. Lula utiliza IA, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, o Flávio Bolsonaro, todos utilizam a IA. Por que só um tem que ser punido? Por que a mão tem que pesar só para cima de um? Gente, eu vou ser muito sincera e honesta com vocês. Que o ministro Alexandre de Moraes pode tentar ferrar com Flávio Bolsonaro? Pode. Eu quero ver qual que vai ser a justificativa. Aí é que está o ponto. Qual que vai ser a justificativa? Olha, estou caçando a chapa do Flávio Bolsonaro, ou seja, Flávio Bolsonaro inelegível, fora da eleição. O motivo é esse. Eu quero ver esses motivos. Eu quero ver a audácia, a astúcia do ministro Alexandre de Moraes, que está numa situação extremamente complicada, porque quem está de fora, para mim, ele está louco para deixar o Flávio Bolsonaro fora da eleição. E as últimas decisões, então, sendo tomadas, porque, assim, é impressionante, né? É sempre contra o clã Bolsonaro. Se vocês forem parar para analisar, quando que o ministro Alexandre de Moraes tomou alguma decisão contra o Lula da Silva? Né? Por exemplo, o Lula da Silva está aí, incitando crime contra Flávio Bolsonaro, segundo os juristas, e o Alexandre de Moraes está quietinho. Ou seja, nenhuma decisão contra o Lula, de fato, é tomada. Agora, quando se trata de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, clã Bolsonaro, deputados bolsonaristas, eleitores de direita, a mão pesa. Ah, mas a mão do ministro mais pesa. Por que tem que ser assim? Isso tá certo? Como diz aquela pergunta lá do Arnaldo. Pode isso, Arnaldo? Eu acho que não, tá muito escancarado. Tá muito descarado. Tinha que dar uma disfarçadinha. De vez em quando, pega um aliado do Lula, um parlamentar do Lula que tá aí, gente, à torta e à direita. Muita coisa sendo denunciada. Por que nada acontece? Nada. Muito estranho, muito estranho. A armadilha que o Alexandre de Moraes criou contra Bolsonaro ou contra Flávio Bolsonaro. Porém, o ministro Alexandre de Moraes só não imaginava que Donald Trump estaria de olho nele aqui no Brasil. Ou seja, a depender da decisão que for tomada pelo ministro Alexandre de Moraes no tocante a Jair Messias Bolsonaro ou contra Flávio Bolsonaro, parece que já tem uma ação programada para acontecer do governo americano contra o ministro Alexandre de Moraes. Resumindo, Donald Trump está de olho e vigiando as decisões do ministro Alexandre de Moraes contra Bolsonaro e contra o Flávio Bolsonaro aqui no Brasil. Quer entender toda essa história? Para começar, assistam esse vídeo aqui, que essa aqui é a primeira parte do que eu vou explicar para vocês. Vejam só. O presidente Trump acaba de ativar o botão do apocalipse para o STF. E não, isso não é um exagero. Eu vou explicar para vocês. Ontem à noite, uma ordem que saiu do gabinete do dono do Brasil, um checkmate no Flávio e no Jair. Ele deu 48 horas para o ex-presidente Jair Bolsonaro explicar aquele vídeo de inteligência artificial que foi veiculado na convenção do PL. E o despacho deixa claro que qualquer resposta pode trazer consequências. Sabe aquela coisa, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come? É isso que ele está fazendo. Em 48 horas, Bolsonaro tem que explicar aquele vídeo. Se ele autorizou
autorizou, ele violou as regras da domiciliar e volta para Papuda. Se ele não autorizou, quem será punido será o Flávio Bolsonaro. Como? Com a sua candidatura cassada, já que tem um pedido do PT nesse sentido, né? Tá tudo armado, era tudo que ele queria, tudo que ele precisava. Mas o presidente dos Estados Unidos não é besta, já se adiantou e soltou essa aqui, gente, ó, o bicho tá pegando, é o início de uma guerra. Eu quero que vocês entendam. Breaking news, o próprio Sam Puncher do Metrópolis, no fim da noite de ontem, ele colocou aqui, ó, a Casa Branca decidiu estender a emergência nacional sobre o Brasil. Atenção, emergência nacional sobre o Brasil. Abre aspas, certas atividades, tais como a censura e a prisão por parte da Suprema Corte do Brasil de indivíduos que exercem a liberdade de expressão e a censura de conteúdo online continuam a representar uma ameaça incomum e extraordinária à insegurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. É isso mesmo. Hoje, ainda hoje, deve sair um documento oficial da Casa Branca dizendo para o mundo, escancarando para o mundo, que no Brasil existe perseguição política contra uma família, contra a direita e contra a liberdade de expressão. Acabou. É o fim. Será que vocês estão entendendo? É o fim. O Brasil sabe onde quer chegar com o Lula e com a justiça que o Lula aparelhou. Nós não temos saída. E os países livres já sabem disso. Os Estados Unidos já sabem o que vai acontecer. O Lula acabou de impedir 2 americanos que viriam ao Brasil. Vocês têm noção disso? Da gravidade disso? O próprio Paulo Figueiredo disse ontem, vai dar M. E olha só, e deu mesmo. O Gil Diniz falou, preparados para amanhã, já que foi uma postagem de ontem. O que vai acontecer hoje? O presidente Trump publicará oficialmente um documento que denuncia formalmente a perseguição política promovida no Brasil contra Jair Bolsonaro, sua família e seus apoiadores. No documento, a Casa Branca registra explicitamente: membros do governo do Brasil estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, sua família e seus seguidores, o que contribui para a deliberada erosão do Estado Democrático de Direito, para a intimidação politicamente motivada naquele país e para abusos de direitos humanos. Gente, o bicho vai pegar, né? Uma espécie de ditadura disfarçada de democracia, né? Onde eles mandam, fazem o que querem. O Lula aparelhou todo o sistema judiciário e agora, em 2027, se ele for reeleito, ou seja, se ele se perpetuar no poder, ele vai indicar mais 70 juízes para os TRFs de todo o país. Você tem noção disso? Já está tudo aparelhado, já está tudo contaminado, mas ele vai indicar mais 70. O STF tem um monte dele lá. Tem o ex-advogado, o seu amigo de infância, né? Tem o Gilmar Palusa, tem o homem da capa preta que manda no Brasil, que acabou de fazer esse checkmate aí. O povo está com medo, o povo está intimidado. Nós temos medo da prisão. Isso é real. Nós temos medo da Polícia Federal bater na nossa porta por conta de um post na rede social. Tá nesse nível. Já tem chinês aqui no Brasil fazendo curso para entender como é que funciona a censura aqui para eles levarem para a China. Porque aqui tá pior que a China. É claro que isso é uma piada, mas tá nesse nível. O regime se fortaleceu demais nos últimos 3 anos com Lula. Olha o que aconteceu na Nicarágua agora. O cara lá, o amigo do Lula, deu golpe. O Lula não deu uma palavra sobre isso, cara. O máximo que aconteceu foram 4 linhas do Itamaraty numa notinha vagabunda sem vergonha, dizendo que tem preocupação. O cara da Colômbia lá, o Gustavo Petro, que também é amigo do Lula, não quer entregar o poder. Eles sabem que Maduro está preso. Eles não querem ter o mesmo fim. Por isso, eles vão fazer o que tiver que fazer. Então nós, população, não podemos fazer nada. O juiz do Missão Dada, Missão Cumprida, que bateu nas costas do cara lá, ó, Missão Dada, Missão Cumprida em 2022, ele acabou de ir para a corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Ele é o corregedor, ele que manda nos juízes do Brasil. Missão Dada, Missão Cumprida. Vocês têm noção disso? Quem aprovou? O Senado. Quem tentar, quem ousar enfrentar o regime será preso, será caçado, será calado. Olha o Bolsonaro. O Bolsonaro não pode existir. É óbvio que um vídeo de inteligência artificial não tem fundamento, base jurídica alguma para dizer que isso é deepfake, é ilegal, que ele quebrou alguma regra. É claro que não. Todos os advogados, juristas estão falando a mesma coisa. O vídeo deixa claro que aquilo é uma inteligência artificial. Não é ele, não foi ele que gravou. Não pode mais fazer inteligência artificial. Sabe qual é o próximo passo? Eu vou explicar para vocês. Estaremos todos proibidos de falar o nome Jair Bolsonaro. Será proibido. O regime chegará nesse nível. Pode anotar aí. Então só tem uma saída. E essa saída é uma ajuda externa. Se ela virar, torço do fundo da minha alma que essa ajuda externa, principalmente dos Estados Unidos, venha. Porque o Trump só tem mais 2 anos no poder lá. Só mais 2 anos. E eu acredito, cara, o Brasil não tem como fazer nada. Tá tudo comprado, tá tudo dominado pelo crime organizado, o meio empresarial, os banqueiros, os políticos. Tem que haver uma ajuda externa. E eu espero, de fato, que isso aconteça. Vamos aguardar esse documento oficial hoje do Donald Trump, ver o que vai acontecer. Eu voltarei a qualquer momento com mais informações. Tá aí, gente. Então, documento oficial do governo dos Estados Unidos, Donald Trump, vai sair a qualquer momento. Até esse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui ainda não saiu. Revelando, gente, está mostrando não só para o Brasil, para os Estados Unidos, para o mundo.
Donald Trump vai mostrar, vai revelar para o mundo tudo o que acontece aqui no judiciário e dentro do governo Lula, tudo o que acontece aqui no Brasil, gente, tá? Com relação à censura, liberdade de expressão, com relação a direitos humanos, prisão, perseguição política, esse relatório vai expor todos. E eu faço questão de fazer plantão, por isso se inscrevam no canal, porque a qualquer momento eu volto para trazer essa bomba nos mínimos detalhes aqui para vocês. Gente, para a lisura da informação, vocês sabem que eu gosto de tudo muito bem explicadinho aqui nesses boletins que eu trago para vocês. Moraes deu 24 horas para o Bolsonaro explicar vídeo de IA e alerta sobre revogação da domiciliar, ou seja, é uma ameaça. Você tinha acesso aí, você sabia desse vídeo de inteligência artificial que ia ser divulgado na convenção do PL, do Flávio Bolsonaro? Porque se você sabia, você vai voltar para a prisão imediatamente. É o checkmate.